Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Primeira goleada do Sport na temporada 2023, a quarta vitória seguida neste ano. O Sport que até então segue invicto nesta temporada, conseguiu mais um importante resultado. O Sport enfrentou a equipe do Belo Jardim e todas as suas fragilidades e fez aquilo que o torcedor esperava dentro da partida. Uma goleada, com muita força, ofensiva, um jogo muito apoiado pelos lados e um Sport que fez aí por merecer esse resultado pela discrepância técnica em relação ao seu oponente, no caso o Belo Jardim, que já demonstrou inúmeros defeitos ao longo do Pernambucano. E a goleada, ela apenas afirma que o Sport tem sim um plantel interessante, tanto para a disputa do Pernambucano, como também da Copa do Nordeste, e que pode ir ganhando ainda mais força com o passar do tempo. A partir de agora, a gente traz a importância dessa vitória para a equipe do Sport, não apenas pelo placar, mas também por tudo que envolveu essa semana do Leão, uma semana decisiva, de jogos importantes, jogos seguidos em casa, com a presença do torcedor. O Sport fez a sua parte e conquistou mais 3 pontos, assumindo de forma momentânea a liderança do campeonato estadual. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Acredito que o principal ponto hoje para a equipe do Sport, sem dúvida alguma, tenha sido os testes feitos pelo técnico Anderson Moreira. Ele acabou sacando o goleiro Renan, não estava em condições de jogo hoje, deu uma oportunidade ao Denival, que de uma certa forma agradou a torcida, essa chance, esses minutos para o goleiro que aparece neste momento como substituto imediato do Renan. Também a entrada do Chico na defesa, a gente até ressaltava isso hoje mais cedo lá na Rádio Vicência FM, uma oportunidade para Chico na vaga do Sabino, que também foi preservado. E as entradas de Facundo Labandeira, de Wanderson no segundo tempo, a entrada do Jorginho sendo o articulador da equipe, Luciano Juba mais avançado, diferentemente do que aconteceu no jogo contra o ABC, Igor Cariús ganhando oportunidades e indo bem, importante até para que o Sport possa ganhar mais uma opção pelo lado esquerdo. Então foi um jogo onde o Sport obviamente era o favorito, não tinha muito o que fazer. O Belo Jardim já entrou na rodada sendo a equipe com a defesa mais vazada da competição, já tinha tomado 10 gols em 4 jogos e hoje tomou mais 6 para conta. O Sport saiu com a maior goleada do campeonato, até então possui essa estatística ao seu favor, mas muito pelo jogo onde, em dado momento da partida, quando o Sport acelerava o jogo, o Sport conseguia nitidamente ser muito superior à equipe do Belo Jardim. Foram 18 finalizações num recorte do jogo, a 4 finalizações do Belo Jardim, o quádruplo de finalizações em relação ao seu adversário. Então foi uma superioridade durante os 90 minutos mais acréscimos. Não teve muito o que fazer. O Sport foi a equipe que dominou do começo ao fim, teve uma boa apresentação em seu lado defensivo e não à toa. O Belo Jardim também é uma equipe que não ofere tanto perigo à equipe rubro-negra. E no meio de campo, uma equipe mais organizada conseguiu apoiar mais ainda o seu jogo pelos lados. O Sport conseguiu incomodar mais o Belo Jardim pelas pontas. Não à toa, a maioria dos gols marcados hoje foram em jogadas pela linha de fundo, pelos lados do campo, em cruzamentos. E importante, a gente vê Jorginho marcando, a gente vê Edinho marcando. Edinho, por exemplo, chegou ao seu 3º gol com a camisa do Sport, algo que ele não fazia desde 2020, quando estava atuando no futebol sul-coreano. Ele não conseguiu, em uma parcela mínima de partidas, ter tantos gols anotados. Obviamente que a gente tem que levar em consideração o nível de exigência das partidas do futebol sul-coreano para também o futebol pernambucano nesse começo de ano, mas é bem verdade que o jogador vive uma boa fase. Assim como o próprio Gabriel Santos entrou no segundo tempo, deixou o seu gol e fechou a conta ali para o Sport nesta partida. A assistência do Paulinho
para o gol do Gabriel Santos. Paulinho tão pedido pelo torcedor, né? Importante também ter ganho minutos, né? E ter deixado aí um pouco da sua marca dentro da partida. Gol para coroar a boa campanha de Rafael Thierry, para mostrar que Jorginho por dentro pode ser uma arma muito interessante para o Sport. Hoje o Sport ganhou uma cara, né, interessante para o restante da temporada, já pensando ali, quem sabe, num começo de Série B. Jorginho por dentro, o Juba pela esquerda, Edinho pela direita, Love centralizado. Então, já aos poucos, a equipe vai ganhando uma cara, vai ganhando, né, uma maneira, né, de atuar, e isso é muito interessante. E só quem vai gostando disso é o torcedor, né, e também o próprio técnico Anderson Moreira, que vê na sua equipe opções e maneiras de se comportar diferentes até do que a formação inicial adotada pelo Sport em outras partidas. Hoje ele foi um dia de testes, e nesses testes o Sport, diante também da fragilidade do adversário, conseguiu se sobressair. E é importante também a gente destacar que outros adversários, embora, né, tenha tido força máxima diante do Belo Jardim, não conseguiu esse resultado tão expressivo, né? Obviamente que se a gente colocar na balança Sport e Náutico, a gente vai estar sendo injusto, porque o Náutico remontou uma equipe e o Sport manteve uma espinha dorsal. O Sport se compara muito a atuação de hoje com o que o Retrô fez contra esse próprio Belo Jardim. Goleou, porque assim como a equipe lá de Camaragibe, que será a próxima adversária do Sport, ela manteve uma base. O Sport também manteve uma base, mesmo com tantas alterações. Hoje conseguiu ser superior, ser efetivo e lá na frente, né, conseguir aí muitos gols, né, que colocam o Sport, né, na liderança momentânea do campeonato pernambucano. Próximo compromisso, sábado, 19 horas, contra a equipe do Retrô. Para mim é um jogo que pode decidir ali a parte de cima da classificação. É óbvio que ainda é a 6ª rodada do campeonato, o Sport vai para o seu 5º jogo, né, mas é bem nítido ali que a gente já enxerga uma possibilidade de briga na parte de cima nesta partida, porque o Retrô é muito regular, o Sport também tem se mostrado muito regular dentro do campeonato, e isso, né, pode ocasionar uma partida onde, por exemplo, pode definir o primeiro colocado, né, da fase de classificação, a depender do que venha a acontecer nos clássicos, né, já que o Sport ainda enfrenta Náutico, ainda enfrenta Santa Cruz e enfrenta o próprio Retrô, né, o jogo que acontece neste final de semana. Então, boas foram as impressões vistas desse jogo da Ilha do Retiro para mais de 7.000 torcedores presentes nas arquibancadas. E agora, obviamente, que eu vou querer a opinião do torcedor rubro-negro aqui dentro do canal do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Até a próxima!